amigos, muito bom dia. Que honra poder estar aqui com vocês. Nessa manhã boa de sábado, a gente vê todo mundo já acordou cedo para entrar no Meet, ficamos muito lisonjeados. Temos bastante coisa para compartilhar. Maria e eu passamos por umas poucas e boas desbravando a área de prêmios da equipe. Então temos certeza que vai ser uma conversa show de bola. Estás comigo, Mariazinha? Ah, sim, vocês conseguem ver a tela transmitindo? Sim, Tá certinho, Nicolas? Aqui tudo positivo. Show. Então, podemos começar. Opa, pera, foi. Travadinha no som, mas estamos de volta. Queridos, sejam bem-vindos ao nosso workshop muito carinhosamente nomeado de O Iceberg dos Prêmios FRC. Chamado assim porque enquanto a gente fazia parte da primeira geração da área de prêmios da 5800, a gente descobriu que quanto mais fundo a gente cavava, mais fundo dava para cavar nesse assunto. O negócio é o seguinte: a gente vai mostrar como são os vários prêmios da competição. Existem mais de 10 que o torneio premia. Vamos ensinar a mirar em um específico quando você estiver treinando, o que é um desafio que a gente passou bastante. E como você destaca seu projeto, porque o prêmio que você querer, com certeza vai ter pelo menos outras três equipes querendo, sendo bem no mínimo assim. Por isso, essas dicas podem fazer diferença para você no pitch, na sala, como fizeram para a gente também. Vamos começar com a gente se conhecendo um pouquinho para todo mundo ficar na mesma página. Eu me chamo Nicolas, um enorme prazer, sou mentor na área de prêmios da FRC 5800. Já fui competidor também, então, quando competidor eu era aluno na área de programação por um tempinho, depois entrei para a área de prêmios, virei apresentador em pitch e fui aluno no Team Brasil da FGC também em 2023. Nessa trajetória que começou em 2021, eu participei da escrita de dois essays para a equipe e de seis apresentações do Impact Award. Também trabalhei em prêmios individuais, estive na escrita do Woody Flowers da Carol e do Outstanding Mentor do Bruno na FGC, ambos premiados. Então, vamos! E currículo cresceu, rapaziada. Recentemente me tornei juiz de atributos de equipe na FTC e juiz de Corvelhos na FLL. Também sou ex-usuário de cabelo curto, como vocês podem ver na foto. Tempos que eu espero que não retornem. Bom, oi, gente. Me apresentando aqui, eu sou a Maria. Tenho Maria Luísa, tenho 11 competições oficiais da FIRST. Sou também mentora da área de prêmios da 5800. Mentora ali naquele processo ainda de aluna para mentora, nessa transição. Fui também da área de marketing na 5800 antes de existir a área de prêmios. Sou da área de comunicação na FGC Team Brasil. Já participei de 3 escritas de essay dentro do 5800, 4 apresentações de Impact e fui participante na escrita do Wood Flowers da Carol, do Outstanding Mentor do Bruno, que é basicamente o Wood Flowers para a FGC, e do Outstanding Mentor da Nath, esse ano, os três vencedores. Também fiz a criação do Storytelling Award, que é um prêmio também da FGC, que foi premiado ano passado. Sou apresentadora em pitch da 5800 há um tempo, que eu não vou lembrar agora. Quanto tempo, Nicolas? Acho que são só 2 anos, né? Vou botar uns três, se eu não me engano. Isso aí. Que acho que quando você entrou. E Estimando aqui. e esse ano também entrei como juíza de FTC na Regional de Santa Catarina. Temos um sumário para a gente entender qual vai ser a nossa trajetória por aqui. A gente vai começar com uma visão geral, pegar um pouco do escopo. Vamos começar do zero mesmo. O que que são esses prêmios? Que tipos tem? E aí a gente vai aprofundar neles, mostrando o Machine Awards, o Team Attribute, que a gente chama carinhosamente de prêmios técnicos e prêmios sociais. Os prêmios submissíveis, todas essas são categorias que estão no site da First, listadas oficialmente. Tendo bem entendido quais prêmios a gente vai estar mexendo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação. Isso na nossa perspectiva de competidores, ok? E mentores, não como juízes. Aqui tem confidencialidade. Só para. Vamos falar sobre a apresentação, que tipo de coisa os juízes esperam ver neste momento e como você pode entregar ela de um jeito que se destaca. E sobre os treinos.
para garantir que o que você quer falar na apresentação de fato seja falado lá, o que é uma tarefa mais difícil do que parece. E aí nós abriremos para algumas perguntinhas, ficaremos muito felizes em responder quaisquer dúvidas que vocês tenham. Bom, então, começando com uma visão geral, como o Nicolas falou, dentro da First a gente vai ter três categorias principais de prêmios. Seriam os prêmios de máquina, então tudo respectivo ao seu robô e ao seu processo de engenharia. Os prêmios de atributo da equipe, que a gente chama de prêmios sociais, mas eles transitam ali entre a parte social da sua equipe e entre a organização e a forma como ela é. Então, o Gracious Professionalism, o Team Spirit, esses prêmios não são necessariamente sobre as suas ações sociais, mas sobre a sua equipe em si. Então, são atributos do time. E os prêmios submissíveis, que eles andam muito lado a lado com esses prêmios de atributo, mas eles são em outra categoria, em outro nicho e têm as suas respectivas regras também. E aí, um pouco para dar uma visão para vocês sobre o que é essa área de prêmios. Na verdade, a área de prêmios não é bem algo que a 58 a gente criou meio como uma pesquisa. Existe em muitas equipes essa área, tem equipes, cada equipe vai se organizar da maneira que fizer mais sentido. Então, muitas vezes, a área de prêmios, por exemplo, é uma sub-área dentro da área de comunicação, como, por exemplo, é na FGC. Ou a área de prêmios, como no caso da 5800, é uma área completamente independente das outras, assim. Então, aqui, o que a gente indica é que tenha alunos focados na sua equipe para estudar os prêmios. Que tenham pessoas que vão se dedicar a estudar, a ler sobre isso, a querer entender. Porque, no geral, vai ser... É um pouco difícil ter um engajamento bom em prêmios se você não liga muito para eles, só sabe que existe, que é o que acontecia na 5800. Então, a área de prêmios surgiu na 5800, em um momento em que um dos nossos mentores olhou e falou: ok, nós não estamos ganhando prêmios, por que isso está acontecendo? E aí a gente foi pesquisar o que as outras equipes faziam. E aí a gente descobriu que, de fato, em outras equipes tinham pessoas que estudavam os prêmios da competição, focavam nisso. Então, antes, na 5800, os prêmios era responsabilidade, a parte do impact dos prêmios submissíveis era um nichozinho, tipo, uma tarefinha ali da área de marketing, e os prêmios que são avaliados em pitch, todos eles, era tratado como assim, os juízes vão passar e a gente vai conversar com eles. Então, a área de prêmios foi um marco, assim, na 5800 de, ok, vamos começar a olhar para os prêmios. E aí, pegamos alunos e a gente... isso é relativamente recente, a área de prêmios surgiu na nossa equipe no meio de 2023. Então, a partir daí que a gente tem esses alunos focados. E é uma coisa que nós indicamos bastante, porque a gente já viu alguns resultados na 5800 desde que a área foi criada. E para equipes que são novatas ou que não têm pessoas dedicadas a isso, a gente indica fortemente. Desde já, este workshop é um agradecimento e uma homenagem ao nosso ex-mentor João Pedro Volpato, que Deus o tenha, ele ainda está vivo, mas ele fundou a área. Eu, a Maria e a Helena Lolato fomos a primeira geração da área de prêmios, por isso somos muito gratos a ele que descobriu que talvez, só talvez, jogar tudo nas costas do marketing durante a build season não seja uma forma de organização muito boa. Até porque eles já têm coisa suficiente para fazerem e realmente os resultados foram positivos. Por exemplo, agora a gente sabe a diferença desses Machine Awards, os prêmios de máquina, criatividade e inovação. Primeira dica desde já, antes mesmo da gente entrar no que cada um desses prêmios é. Estão vendo que o títulozinho ali está sublinhado? É por um bom motivo. Maria vai fazer uma mágica pra gente e. Tadá! Queridos, essas são as guidelines dos prêmios. São os requisitos, o que que uma equipe deve ter para ganhar um prêmio específico. Todos os prêmios da FRC estão aí, até em ordem alfabética botaram pra gente, ver se não são generosos. Os juízes, ao avaliarem, podem ter diferentes prioridades, se eles procuram mais número, mais coisa quantificada ou qualitativa, etc. Mas todos eles, em consenso, vão buscar em um prêmio que está escrito aqui:
É a sua maior garantia do que o juiz quer. Então, primeira coisa, se você busca um prêmio específico, abra a guideline deste prêmio e leia de cima a baixo. Não só a dele, mas a de outros também. Porque você vai entender onde é que esses prêmios estão colidindo uns com os outros e onde que não há perigo. Por exemplo, a gente pegou o Excelência in Engineering. Você tem ali a descrição. Celebra uma equipe que a máquina incorpora uma solução de engenharia feita para ter componentes que trabalhem juntos de modo homogêneo. Ali as guidelines. A equipe vai ter que descrever problemas que eles identificaram durante o desafio e como é que a máquina é a solução. Equipes que. ahn, eu traduzo primeiro para depois falar, porque senão fica estranho. Vai ter que mostrar que equipes não precisam fazer um robô que resolva todos os desafios. Isso é uma guideline, então você pode resolver um problema em específico. O processo de engenharia vai mostrar os elementos de design da concepção até a completude. A solução é funcional, prática e não cria um problema novo. E, por fim, contribui para a equipe ter sucesso na arena. Pronto. Alguns desses pontos são inválidos de propósito, outros nem tanto. Mas a ideia é que isso daqui é a sua base para se basear em um prêmio. Dito isso, a gente pode voltar para o slide, onde a gente vai fazer um por cima dos prêmios técnicos, depois os de atributos de equipe. Mas tenham em mente que essa é a primeira dica que a gente vai deixar para vocês. Se a sua equipe não possuía o hábito de abrir as guidelines e ler elas, crie-os, porque isso faz realmente a diferença e não só a guideline reforça o prêmio que você quer. Leia a de todos os outros prêmios juntos, porque às vezes eles colidem, como já colidiram com a gente algumas vezes também. Bora para os prêmios. Para a gente se atualizar nos prêmios de máquina, criatividade e inovação. A gente botou um resuminho. Primeiro é o prêmio de autônomo. Ele vai parabenizar uma equipe com um autônomo consistente e bem estruturado. Então a equipe vai ser boa de explicar como é que o robô está se localizando na arena e como que ele está conseguindo pontuar lá. Por que escrevemos autônomo consistente? Porque não é só fazer pontos altos no autônomo. A equipe que quiser ganhar isso daqui, além de ter uma pontuação boa, tem que principalmente ter um autônomo que esteja sempre funcionando. A consistência é mais importante que o pico nesse quesito aqui. É um prêmio bem simples de entender até. Não tem muito mistério. Faça um autônomo que constantemente tem boas pontuações. Lembrando que isso é mais o conceito, não tanto como apresentar. E você vai estar elegível para o Autonomous Award. Sobre o Creativity Award, e acabou a moleza. Depois do autônomo, os outros são um pouco mais dificinhos de entender a diferença. O Creativity é sobre inovação. É uma equipe que pensou em uma coisa nova, pensou fora da caixa, ao colocar algum sistema no robô para trabalhar na arena. Geralmente isso diz respeito a um mecanismo, porque tem um prêmio para a parte de software, mas é uma área cinzenta e pode acontecer de você entrar nos dois. Então, se você colocou alguma coisa bem fora da caixa no seu robô, que está incluindo na sua estratégia, está somando lá, você pode estar elegível ao Creativity. O Excellence in Engineering Award e o Industrial Design são dois dos prêmios que o povo mais pena para entender a diferença, e a gente penou também. A diferença é que o Excellence in Engineering é sobre o processo e o Industrial Design é sobre mais o robô final. Então, no Excelência em Engenharia, você teve um processo similar ao que uma verdadeira indústria de engenharia teria. A sua concepção, como você explorou várias ideias, quais foram as suas métricas de teste, como você sabia que o teste estava bom ou não. Esse tipo de coisa, mesmo que o resultado final não tenha sido dos mais incríveis, vai te eleger a uma excelência em engenharia. E o Industrial Design é a mesma coisa, só que para o robô final. Então, se o design do seu robô, a forma, a função, estética dele, está similar ao que uma indústria de engenharia profissional faria, você estaria elegível ao Industrial Design. E aí a gente vai explicar um pouquinho da área cinzenta deles em breve, mas antes, para passar os dois últimos, tem o de inovação e controle. Ele é um mais tranquilo de entender, é focado em software e sensores. Se você fez alguma coisa de destaque para o seu robô conseguir operar de forma autônoma ou de forma programada, e isso vale também para o período teleoperado, você está elegível. Algum sensor diferente que você usou, um sensor que muita gente usa, mas que a sua equipe fez do zero, ao invés de comprar pronto, algum algoritmo de software ou filtro de controle que vocês descobriram e implementaram, tudo isso conta. E o Quality Award é o mais amplo de todos. Ele avalia robustez e consistência no geral. Tem um robô que foi bem feito,
entre aspas, e não fica quebrando na arena. E você pode entrar aqui. Os prêmios de máquina são os prêmios mais complicados de separar. E aqui tem uma coisa interessante nos prêmios da FRC. Mariazinha, podes voltar para a guideline que a gente vai puxar um detalhe interessante. Estás aí conosco? Olha aí. Puxa a guideline de um prêmio qualquer. Preferencialmente um de máquina, mas no fim a gente vai constatar esse efeito em todos. Ó, veja, o Autonomous Award. Celebra uma equipe. Ops. Celebra uma equipe cuja máquina demonstrou consistência, confiabilidade e alta performance na operação do modo autônomo, etc, etc. Percebam que, em momento nenhum, a guideline fala celebra a equipe que melhor demonstrou tal coisa. Porque a First não tem isso. Graças à mecânica de distribuir prêmios na FRC, não necessariamente eles estão buscando pela equipe que melhor representou tal aspecto de um prêmio. Todas as que se encaixam em uma guideline, não importa o quão bem, se você cumprir os requisitos que estão ali, você está elegível. Ou seja, existe um motivo pelo qual esses prêmios se interlaçam tanto. Porque geralmente, se você cumprir os requisitos de um, você também está no jogo para os outros. E isso é o que vai ser considerado na deliberação de juízes, falando como mentores mesmo, isso é o que a gente percebeu como equipe. Tenham isso em mente, porque na hora de focar em um prêmio, vocês vão estar imediatamente comprando briga com os outros também. Isso nos dá uma cobertura suficiente de máquina e criatividade para a gente seguir caminho. Peraí. Calma aí que eu tô tentando voltar pro negócio e não tá dando certo. Nossos PCs são lentinhos, vamos precisar ter um pouco de paciência com isso. Ok. Oi. Tá, vocês conseguem me ouvir? Positivo. Ok. Agora, fechado os prêmios de máquina, entramos para os tais prêmios de atributo. E esses que são avaliados durante a competição ou no momento do pitch. Então, vou começar por baixo, que enfim, tem o prêmio de sustentabilidade. Esse prêmio, para ser bem sincera, ele tá num lugar complicado agora, porque você meio a First está mudando ele um pouquinho. Então, se eu não me engano, esse foi um dos prêmios que mudou as suas guidelines, né, Nicolas? Me confirma para eu não falar besteira aqui. Positivo, ele agora está mais ambientalista do que era anteriormente. Isso. Aliás, mais focado em Então, organização interna, perdão. é o quê? Aliás, mais focado em organização interna, eu confundi. Ele já era, em teoria, ambientalista antes. Então, aí esse sempre foi um prêmio que transitou ali. Ele tinha descrições que iam muito para a questão de sustentabilidade em todos os sentidos, então, sustentabilidade financeira, sustentabilidade de conhecimento, sustentabilidade, enfim, sustentabilidade dentro do time de vocês. E também transitava muito na sustentabilidade ambiental, ficava meio obscuro para os alunos entenderem para onde que esse prêmio está querendo ir. Atualmente, como o Nicolas disse, eles estão dando umas alteradinhas na guideline, e aí ele está indo mais para organização interna. Mas é isso. E aí aqui, o que não tem como a gente falar assim, botar o martelo em algo, mas são processos de sustentabilidade dentro do time de vocês. Então, acho que um combo disso, ou algum processo muito bem feito sobre sustentabilidade, enfim, ele é um prêmio que fica bem confuso para algumas pessoas aonde que ele está, se ele está no ambiental ou se ele está na organização interna. Mas ele está meio que nos dois. Deu para entender? Quer complementar algo, Nicolas? Atenção às guidelines nesse em dobro, porque de fato ele mudou. Quando a gente ganhou, para você ter uma noção, na última off-season que teve, a gente ganhou principalmente explicando como a gente sustentava o dinheiro da nossa equipe. A equipe que ganhou o último que teve, que foi na off-season, a Brazilian Storm, beijo para eles. O texto de revelação deles foi muito ligado a projetos ambientais que eles fizeram. Se eu não me engano, teve um negócio de reciclagem de latinhas, por exemplo. Então,
Veja que você pode ter essa liberdade de andar pelos vários aspectos do Sustainability Award. Ele é um mais confusinho de entender. Está meio em Por mais reforma. que a Brazilian Storm seja uma equipe que também tem processos de sustentabilidade internos. Eles são um time muito antigo e eles se mantêm há muito tempo. Então, realmente, é um prêmio que eu, sinceramente, não tenho coragem de vir aqui e colocar o martelo de é sobre isso, mas é o que eu disse. Vai juntar muitas coisas. Então, se tu tem um processo muito sustentável dentro da tua equipe, pode ser que tu consiga esse prêmio ou se tu consegue ter uma equipe muito sustentável interno e ainda ter um projeto de sustentabilidade ambiental. Enfim, é prêmio de sustentabilidade. As O Team Spirit. palavras-chave. Oi? Ops, perdão, te cortei sem querer. Mas Pode só falar. para encerrar a sustentabilidade, para não deixar vocês no vácuo, as palavras-chave para eles são pessoas, processo e meio ambiente. Isso é oficial, tá? Tá lá nas guidelines. Então, pelo menos algo para a gente se guiar, a First deu. O Team Spirit ele é um prêmio que ele é mais avaliado pelo teu espírito dentro da competição. Então, talvez ele é mais assim, uma equipe que tem bastante torcida, tem uma galera bem unida e demonstra isso nas avaliações de pitch. Ele é bem autoexplicativo, na verdade. É tranquilo, acredito eu, de entender o Team Spirit. O Rookie All-Star, ele é. Interpreto ele como se fosse um mini impact para equipes. Na verdade, um mini Inspire. Não sei se vocês estão bem conectados com os prêmios da FTC, mas o Rookie All-Star, ele basicamente premia uma equipe novata que tem um futuro promissor. Então, essa equipe ela vai ter uma organização legal, ela vai ter projetos sociais legais, ela vai ter um robô legal. É basicamente uma equipe novata que é boa, tem coisas boas em todos os âmbitos, assim. É tipo uma referência de uma equipe que já começou legal. Também não tem muito mistério aqui. Eu fiz essa comparação com o Inspire porque o Inspire é justamente isso. É uma equipe modelo em todos e eles levam muito em consideração todos os âmbitos da equipe no geral. Eu sei que o Impact também tem isso, mas o Inspire ele é um pouquinho ainda mais forçadinho nisso de é bom no robô, é bom em tudo. Enfim, o Rising All Star, ele é um prêmio novo, ele entrou perdão, esse ano, aqui eu sou acostumada a falar ano passado, assim que a competição acaba, eu já tô no outro ano. Ele entrou em 2025 para meio que no lugar do Rookie Inspiration, esqueci o nome. Ah, né? Rookie Inspiration. Sim, falecido Rookie Inspiration. Deus o tenha. Mas ele não tem tanto a ver, porque o Rising All Star ele não é fechado para equipes rookies. Por mais que na guideline ele dê a entender que é algo para equipes mais novatas ou uma equipe antiga que teve uma grande mudança. Então mudou todos os membros, mudou toda a organização, sei lá. Você tem uma equipe muito antiga e ela saiu da instituição que ela estava, foi para outra instituição, mudou completamente. É, é isso, assim, é uma equipe que superou muitos desafios ou teve uma grande mudança, uma grande mexida, assim. Tanto que a equipe que ganhou esse ano em Brasília foi a Federal Force, se eu não me engano. Buscando na minha memória, acho que é eles mesmo. Acho que sim. Era porque eles tiveram uma mudança. Se tu vê pelo textinho de premiação deles, eles falam que teve mudança de nome, mudança de equipe, enfim. Então, o Rising All Star é superar desafios ou uma grande reviravolta que teve na sua equipe. O Judges Award, esse a gente sabe falar. O Judges, ele é basicamente, ele se assemelha a uma menção honrosa, porque a descrição dele é muito ampla quando tu vai olhar. É um prêmio para uma equipe que fez algo que não é reconhecido em nenhum outro prêmio. Então, mas é
basicamente a sua equipe fez algum projeto ou ela tem alguma característica que chamou muita atenção. Tipo, pô, merece muito ganhar um prêmio, mas não tem nenhum prêmio desses aqui que vocês podem ganhar com isso que vocês fizeram. E aí os juízes dão o Judges Award para reconhecer isso. Então, por exemplo, a 5800 tem 2 Judges Awards e majoritariamente esses judges foram conquistados por conta do nosso aplicativo de scouting que a gente desenvolveu. Então, a gente apresentou esse aplicativo, era uma coisa nova na nossa equipe, foi um projeto que a gente se dedicou muito, não sei o quê, mas de fato não tem nenhum prêmio para um aplicativo de scouting, não tem nenhum prêmio que só um aplicativo de scouting vá sustentar uma equipe para receber ele, não pelo menos na fase inicial do aplicativo. Então, foi meio que os juízes gostaram muito do nosso aplicativo e deram o Judges. Isso eu falo principalmente no Judges que a gente ganhou no Alabama. Ali a gente consegue ver exatamente. Ele foi bem guiado para o app de scouting e é isso. Então, fizemos um aplicativo. Aonde que você vai colocar um aplicativo nesses prêmios para ganhar? Não tem. Você ganha o Judges Award, que é um prêmio para algo legal que aconteceu, que não estava previsto. Eu gosto muito de Judges Award, não é querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas eu acho um prêmio muito legal mesmo. Nós ganhamos 2 em 1 ano por conta do Magic Scouting. Tá. O Imagery Award, ele é dedicado à identidade visual. Então, uma equipe que tem muito concisa a sua identidade, ela tá no robô, ela tá no pitch, ela tá nas vestimentas. Basicamente isso. O Gracious Professionalism é um prêmio para companheirismo, é a palavra-chave. Gracious Professionalism não tem. Eu acho que todo mundo que está aqui sabe o que significa Gracious Professionalism. Mas é isso, os juízes vão avaliar como tu foi ali na competição, se tu ajudou outras equipes, ou antes também, né? Então, na tua apresentação de pitches, tu comenta muito sobre projetos de ajuda para outras equipes, de conexão com outras equipes. Tu vai ganhar pontinhos ali para ganhar o Gracious Professionalism. E por fim, o Engineering Inspiration Award, que é o prêmio que mais pontua aqui dos prêmios de atributo, que palavra-chave é basicamente disseminar engenharia, trazer pessoas para a engenharia, inspirar a engenharia. Aqui, esse prêmio, vou confessar para vocês que a 5800, antes de ter uma área de prêmios, por ler a palavra engineering, achava que esse prêmio era sobre o robô. Era bem crítica a situação. Isso é um erro que a gente percebeu que algumas pessoas, antes de estudar prêmios, também chegam lá, que é achar que o Engineering Inspiration é tipo, um robô muito legal da competição. Inspiração de engenharia, porque eles têm um robô muito massa. Mas não, ele é um prêmio um pouquinho mais dedicado para o quanto a tua equipe dissemina o interesse por engenharia. Isso tanto em projetos sociais para a comunidade, quanto dentro da sua equipe para os seus alunos, para os seus competidores. Então, você ter programas que ajudam, que incentivam os seus alunos a irem para a faculdade de engenharia, programas dentro da escola de vocês também, que incentivam os alunos a entrarem na equipe de vocês, ou projetos de engenharia, ele é bem focado em disseminar a STEAM. Então, aqui, projetos como, sei lá, doação de roupas, não vai ser tão forte para o Engineering Inspiration, porque ele. E aí, por que eu digo isso também? Porque muita gente, depois que para de confundir o Engineering Inspiration com prêmio de robô, começa a confundir ele com o Impact. Então, tem aquele boato de que o Engineering seria o segundo lugar do Impact, por exemplo. Isso aí, muita gente vai falar uma coisa. Então, se tu for parar para ler, vai ter gente que vai falar sim, é o segundo lugar, vai ter gente que vai falar não, não é o segundo lugar. Consegue ler ali a pergunta, Nicolas, enquanto eu termino de explicar? Uhum. Isso vai muito da interpretação de cada um. Acho que a gente não tem poder também de opinar aqui. Eu, sinceramente, não vejo Engineering Inspiration como segundo lugar do Impact, porque o Impact ele vai um pouco mais além. A gente vai falar isso no prêmio de submissível, mas o Impact ele fala muito mais sobre você disseminar a FIRST, seguir a missão da FIRST.
E o engineering ele vai mais para a STEAM no geral. Então, projetos que não tem tanto a ver com a FIRST, mas que tem a ver com engenharia, com robótica, ele entra muito no Engineering Inspiration. Então, se tu tem muitos projetos sobre engenharia, só, não tanto sobre dentro da comunidade FIRST ou levar a comunidade FIRST para fora, provavelmente tu vai ser mais guiado para o Engineering Inspiration do que para o Impact. Mas isso também é bem relativo, né? Depende de cada equipe. Mas é isso. Então, o Engineering ele fica quando você é completamente leigo, você vai olhar e achar que é um prêmio para robô, e quando você começa a estudar, você vai ficar em cima do muro para ver onde, o que, que é um projeto que é mais para engineering, o que, que é um projeto que é mais em pet, para onde que tu vai, para onde que tu corre. Quer falar alguma coisa, Nicolas? Tenho em mente que nós somos uma equipe de robótica, então, naturalmente, a maioria das nossas ações sociais também são sobre robótica, por isso que é comum de se encaixarem tanto no EI quanto no Impact. E por isso que é tão comum a noção de que um é o segundo lugar do outro. Na prática, a gente faz ações sociais parecidas. Mas é isso, se Uhum. você está tendo um foco mais em engenharia, ei, se o seu foco é mais FIRST e ações sociais de generosidade no geral, você está no caminho para o Impact. Vocês podem também estar se perguntando o que que a Tucanos está fazendo encarando nossa alma ali na foto. Beijo para Tucanos, troquei camisa com eles. Eles estão com uma guitarra ali que, entre outros atributos, rendeu a eles o prêmio de Imagery Award. E a primeira pergunta que uma pessoa pode fazer é: por que é que uma equipe que está controlando o robô com uma guitarra ganhou um prêmio de identidade visual e não um prêmio de controle? Importância de ler as guidelines e entender exatamente qual que é o requisito de cada prêmio. A guideline do Prêmio de Inovação em Controle explica que o método de controlar o robô, assim como os outros prêmios de máquina, precisa ser, como posso dizer, benéfico, trazer algum benefício para o cumprimento do desafio da temporada. Não existe de fato um benefício em controlar o robô com uma guitarra, mas é muito legal. É muito legal de assistir. E isso é exatamente o tipo de coisa que te rende um Imagery Award. Se você tem algum atributo estético muito marcante. Logo, eles foram indicados na regional de 2023 para o Imagery Award e conseguiram o prêmio. Eu, inclusive, tenho o texto de revelação deles todo de cabeça. Eu acho que foi um dos momentos que eu mais curti assistir na competição. Eu vou aproveitar e engatar uma perguntinha aqui. E aí, se vocês tiverem mais perguntas, podem ir preparando elas, porque a gente vai ter uma resposta de perguntas geral também. Mas já engatando o que a Amanda perguntou. E como funciona a quantidade de prêmios que uma equipe pode receber por competição? Uma equipe pode receber um prêmio por competição, salvo uma exceção. O prêmio de arena, de pontuação, finalista, ganhador na arena, não conta. Então, você pode ganhar, por exemplo, o Imagery e ser campeão da arena, tá? Tudo de boa. E prêmios individuais, ou seja, o Jeans List e o Wood Flowers, também não contam. Então, você pode, por exemplo, ganhar na arena, ganhar o Wood Flowers e, de bônus, ainda conseguir um Engineering Inspiration Award. É possível. E, na verdade, é até bem comum de acontecer, porque raramente você tem uma equipe que é muito boa em uma coisa, mas não é boa nas outras. É bem comum que as equipes vão acompanhando seus atributos num nível parecido. Então, geralmente, quem tem um robô muito bom também costuma ter projetos sociais muito fortes. Espero ter ajudado nesse quesito. E aí podemos passar para os prêmios submissíveis. Eles são prêmios que, no geral, estão mais puxadinhos ali para o social, mas a First categoriza eles de modo diferente, porque você precisa mandar alguma coisa lá para a competição, para os juízes lerem, antes dele chegar nas suas mãos. É o mais conhecido e disparado, o prêmio que o pessoal mais almeja, porque é, nas próprias palavras da First, o maior prêmio da competição, é o First Impact Award. Ele, a gente falta mandar a Bíblia. Porque vai um essay de 10 mil caracteres explicando como é que a sua equipe é um modelo nos valores da First, como é que você dissemina a First na sua comunidade. Isso vai desde criar e mentorar equipes, ações que você busca, e a gente vai dissecar eles já já no próximo slide. A gente tem um de critérios muito bons para o Impact Award. Disso tudo com um essay, vai uma apresentação em inglês na competição, com 5 minutos, aliás, 7 de apresentação e 5 de pergunta. E no meu tempo, quando eu era competidor, ainda pediam um vídeo, que era obrigatório.
Hoje ele é opcional, não é mais avaliado. Ah, junto com o First Impact Award, eu esqueci das 12 perguntas que você responde também. Junto com ele, você vai ter o prêmio de animação digital. Esse é opcional. O do Safety Animation também. São duas animações que você pode criar e mandar para First. Uma sobre a temporada, a outra sobre segurança. Ele, como eu disse, é opcional, então boa parte do pessoal já está com problemas o suficiente na build season para se preocupar com o prêmio opcional, mas se você quiser, fique à vontade. Sai uns negócios bem legal lá quando eles anunciam. O Jeans Tem Lince, um ponto, perdão de me interromper, mas o Digital Animation Award é o único prêmio da First que tem, que você recebe um prêmio em dinheiro. Eu não sei se é todo ano isso, mas é, realmente não sei agora se é todo ano. Mas eu sei que tem anos que o ganhador recebe uma quantia em dinheiro, assim, acho que é tipo, sei lá, 100, US$ 200, algo do tipo. A 5800 acho que a gente nunca enviou o Digital Animation. Mas é isso aí, é o único prêmio da First que você recebe algo além de um troféu. Olha só. nós mesmos já enviamos um Digital Animation, mas foi antes da área de Mandou prêmio o Safety. surgir. Hã? A gente mandou o Safety Um Animation. safety, perdão. Mas foi antes da área de prêmio surgir. Então eu vou poupá-los de ter que ver o que saiu desse resultado. Ah, Não comenta Lulu da Vodka, ninguém fala sobre ele. é, entendo. Abafa. Deixa abaixo. É, essa área é mais importante do que vocês imaginam. Mas quem quiser se interessar aí por criar uma animação, e bem lembrado, tem um prêmio em dinheiro, fique à vontade. Como eu disse, o pessoal faz uns negócios bem bonitinhos de ver. E aí tem os prêmios de destaque, o de aluno de destaque, que é o Dean's List Award, e o de mentor de destaque, que é o Woody Flowers Award. O Dean's List, você vai selecionar dois alunos da sua equipe e explicar como eles inspiraram os demais membros da equipe a darem seu máximo, aquilo de seguirem os valores da First, se desenvolverem, etc. Um aluno que se destacou, você vai ter umas 5 perguntas para responder. Isso geralmente é trabalho dos mentores, então é oficialmente trabalho meu e da Maria Luísa a partir deste ano. E o Woody Flowers era trabalho nosso e agora está deixando de ser. Vou sentir muito saudade dele, que é o prêmio de mentor de destaque. Ó, vê que a Maria tá soltando uma lágrima ali até. Já escreveu 3 vencedores. O Woody Flowers Award premia um mentor. E aqui, a gente está falando de diferenciar prêmios, nós vamos trazer um ponto importante. O Woody Flowers Award é um mentor de destaque, dando foco na comunicação do mentor e como que ele ajudou, através de comunicação, a inspirar a sua equipe a se desenvolver, inspirando seus alunos. Ou seja, onde eu quero chegar? Não é o impact do mentor. Esse é o erro mais comum que as equipes cometem e que a gente mesmo já cometeu muitas vezes antes dessa área nascer. Bastante gente vai escrever o Woody Flowers, e aí a gente pode até ter futuros encontros para falar de prêmios individuais, porque é um assunto pelo qual eu e a Maria somos bem fixados. Ah, muita gente escreve um Woody Flowers, pega e fala: Ah, porque nosso mentor, por exemplo, doou 50 quilos de alimento para uma ONG passando necessidade. Pô, que ação show de bola! Mas o Woody Flowers quer saber como o seu mentor inspirou para dentro da equipe. Tudo bem que você pode até falar, essa coisa que ele fez para fora inspirou a gente. Mas aí você tá meio que fazendo uma ginástica mental, porque praticamente toda equipe usa esse argumento. Ou seja, toda vez que um mentor seu faz alguma coisa, pergunte: isso que ele fez diretamente impactou nossa equipe e nos inspirou? Porque não é qualquer ação social que o mentor fez que entra aqui. O Jeans Elite funciona de forma parecida, mas ele é um pouco mais abrangente. E esses 5 são os prêmios oficiais. O Woody, quase me esqueço de falar, é um texto de 3.000 caracteres, então boa sorte para descrever o seu mentor que você tanto ama em uma página. Todos passamos por isso, não é fácil. Ah, E o dia é respondido em perguntas também. Então, são algumas perguntas que você tem que responder. Não é um texto eu, corrido. eu particularmente prefiro texto corrido, mas são as regras. Eu também. Ah, É, queres mas isso complementar aí. alguma coisa? Não, se me deixar muito tempo falando do Woody, eu vou longe. Mas é só isso do Nicholas. Muita gente confunde achando que o texto do Woody é para ser uma biografia do seu mentor, quando ele é para ser sobre você, na verdade. Sobre você, aluno, como você vê esse mentor, porque esse mentor é para você. Então, eu acredito que esse seja top erros da escrita do Woody. Chegar lá e começar, não, meu mentor é muito
bom que ele fez isso. Mas os juízes, eles não estão muito interessados em saber isso. Então é um exercício também quando você está escrevendo o Woody, ou o Jeans também, mas é porque aí eu vou falar do Woody que eu tenho mais, escrevi mais Woods na minha vida. Você olhar para aquilo que o mentor fez e falar, ok, isso é muito bom. Eu acho isso é uma das coisas mais incríveis que esse mentor fez, que eu olho assim, mas não tem peso pro Woody. E aí tu fica naquela, meu Deus, mas é tão forte essa ação, será que vai prejudicar eu não colocar isso? Mas não vai se você tiver algum projeto que seja mais para você do que sobre o currículo do seu mentor. Então, escrevendo o Woody da Carol, muitas vezes isso foi uma coisa que a gente estudou e eu e o Nicolas combinamos. Ele falou, não, tá aqui o que tem que estar aqui, que é importante pra gente. E aí chegou no momento que a gente mandou o texto para outras pessoas lerem, e eles olharam e falaram, tá, mas por que vocês não falaram de tal e tal coisa que a Carol fez? A gente falou, ok, mas a Carol fez pra fora, não tem nada a ver com a gente. E as pessoas falavam, não, não é possível. E ficavam bravas com a gente. Como assim? Vocês não botaram isso que a Carol fez? Não vamos colocar isso que a Carol fez. Deu certo. Dica, e isso vai valer para todos os prêmios. A gente começou a usar ela no Wood Flowers e a gente usa para tudo. Ah, foi bem necessário no caso da Carol, porque vocês viram o workshop dela, a Diva faz bastante coisa. Beijo, Carol. Faça a sua equipe duas perguntas quando você vai montar o seu argumento para ganhar um prêmio. Primeira pergunta: tem peso? A ação é boa? Se ela é, ok, vamos seguir. Se não é, já cai ali, né? Se a ação não é forte, tudo bem. É forte. Tem peso no geral? Ah, estamos fazendo uma indicação de Wood Flowers. Indicamos um mentor que foi no hospital infantil e levou 50 quilos de recursos médicos de doação. Tem peso? Muito. Pô, ação nobre pra caramba. É o tipo de peso que este prêmio quer? Aí é onde fica a peneira de verdade. O Wood Flowers é um prêmio focado em comunicação. Levar tantos quilos de recursos hospitalares de doação é o tipo de coisa que está na guideline do Wood? Não. Então, infelizmente, teremos de cortar esta ação social fora do texto. E é uma decisão difícil. Muitas vezes você vai observar um parágrafo de coisa que você escreveu, vai te correr uma lágrima e falar, mas isso aqui é tão legal. Mas vai precisar engolir o choro, pegar aquele parágrafo de coisa bonita que seu mentor fez e cortar fora. Faz parte, mas no fim das contas o resultado compensa. E de novo, começamos a fazer isso para o Wood Flowers, mas ele vale como aviso para tudo. Acho que podemos seguir. Mariazinha, estás comigo? Oi, perdão, eu caí no meu celular que eu recebi uma ligação. Ah, Posso passar já? pode dar. Ok. Bom, então, calma aí, deixa eu ligar meu vídeo. Ok. A câmera vai ficar um pouquinho ruim agora porque eu mudei para a câmera do meu computador, gente. Agora, entrando ali, o Nicolas tinha comentado que a gente ia dar uma olhadinha geral nos critérios do Impact, que é um prêmio um pouco mais denso. Onde é que você colocou o link disso, Nicolas? Ah, já achei. Então, aqui tem esse documento, que é basicamente o que você precisa saber sobre o processo dos juízes para julgar o Impact. E aí, o que que a gente tinha comentado sobre isso da First? Vocês veem aqui que a gente tem três colunas principais do que o Impact procura. Duas delas tem bem grande First Community, missão da First. E aí aqui não tem tanto First, mas dentro vai ter. Então, realmente, o Impact ele é mais assim, coisas sobre a First, para a First, e sobre como a sua equipe é um modelo também. Então, ele não vai ser só um prêmio sobre as ações sociais que você faz. Para você ganhar o Impact, você também precisa ter uma sustentabilidade dentro da sua equipe, as suas ações precisam ser concisas, precisam ter uma consistência, precisa ser organizado, você precisa ter membros que. Uma transição de membros boas. O Impact é para uma equipe que é modelo também. Então, basicamente aqui a gente tem as guidelines para você espalhar a missão da First. Então, isso ele pega
começar times, criar times de FLL, FTC e FRC. E aí ele tem alguns parâmetros para você julgar, para você considerar, né? Então, olhar se o seu time ainda impacta diretamente os times que ele criou, se ele ajudou com a sustentabilidade desse time, se ele ajudou com fundos, se ele ajudou com patrocínio, ou se ele só chegou lá, ó, tá aqui, juntei esses alunos, criei. Então, ele tem algumas métricas para julgar o quão grande foi esse seu criar times. Voluntariado local, demonstração e apresentação sobre a FIRST dentro da sua comunidade. Alcançar pessoas que não eram familiares com a FIRST. Então, basicamente, divulgar a FIRST, espalhar a missão dela. Aí aqui, impacto dentro da comunidade First, então mentorar times de FLL, FTC e FRC, fazer, organizar eventos, ajudar a organizar eventos, organizar off-season, fornecer recursos de estudo para outros times. Então, fornecer capacitação, fornecer documento, enfim, mais ou menos o que a GC Fortmore está fazendo agora, haha. E fazer workshops também. Então, ó, show. E inspirar a Steam pro futuro, né? Então, colocar a Steam dentro do currículo da sua escola, inspirar a sua escola a fazer mais coisas de robótica, engenharia, tecnologia. Que mais? Calma aí. Peraí. Criar uma ligação com a sua comunidade, com a Steam, advocar pela Steam, então, estar em ambientes entrar em política, entrar em apresentações e defender o porquê que a Steam tem que estar ali, defender a robótica, defender aulas, etc, etc. E ajudar programas que não são FIRST a implementar as áreas de Steam nos programas deles. Então, aqui vai ter muitas coisas focadas dentro da comunidade da First e também essas que você amplia para fora da First, mas sempre com um viés meio de o fim vai ser na First, um pouquinho assim. E aí aqui vocês podem ver depois, eu não vou me alongar muito, mas tem tipos de perguntas que os juízes podem fazer, como eles podem desempatar. Então, tem duas equipes muito fortes. O que que você pode considerar em cada uma e sobre o feedback que os juízes dão também. Então, esse documento é bem legal. Eu não sei se vai ser disponibilizado esses slides em algum lugar, mas é bem fácil de achar esse documento. E aí, uma coisa importantíssima que temos aqui é este First Impact Award Definitions. Aqui é uma coisa que ele fica um pouquinho mais escondidinho, se tu não der muita atenção, mas é muito importante. Porque basicamente é como se fosse um dicionário da First. Então aqui vai ter o que que cada termo significa para First, como você pode descrever uma ação que você teve de uma forma que os juízes vão entender perfeitamente o que você está querendo dizer. Então, o que que significa para os juízes você ter começado uma equipe first? O que que significa mentorar uma equipe? O que que é hostear um evento? O que que são recursos públicos? Porque às vezes, para mim, o conceito de mentorar vai ser diferente para você. Aí eu chego no meu Impact e eu falo lá, eu mentorei uma equipe. Aí o juiz vai perguntar para visão dele, o que é mentorar uma equipe não tem nada a ver. Para mim, mentorar uma equipe era dar um workshop uma vez. Eu já fiz uma mentoria. E para o juiz, mentorar a equipe é você ser contínuo. Aí eu já vou cair no conceito do juiz. Então, isso aqui é muito importante você ter baseado, e isso aqui vai entrar também depois na documentação formal do Impact. Você precisa que as suas ações estejam dentro desses termos. Então, se tu falar que você começou uma equipe, você precisa se comprometer de que você fez todos os requisitos aqui que a First entende como o que é começar uma equipe. Aí o Nicolas vai entrar depois sobre essa documentação formal que eu falei, mas é basicamente isso. Então ele tem todos os termos que eu falei. Então, hostear um evento, ajudar, ajudar.
Advocar, Richard também. Esse é um exemplo que eu gosto muito de dar. O que que é impacto e o que que é alcance? Muita gente fala, impactei tantas pessoas. Tu impactou ou tu alcançou tantas pessoas? Porque daí pra first também já é diferente. Alcançar é as pessoas souberam da existência, da sua existência. Você chegou nas pessoas, você conheceu as pessoas. Impactar é de fato você teve alguma mudança ali na vida da pessoa. Você promoveu algo novo ali para aquela vida. Então, isso é algo que dá para ver que muitas pessoas erram um pouco. Então, é muito importante esses termos da First. Inclusive, esse ano passou a ser mais obrigatório. Antes era um pouco mais largadinho isso, mas sempre foi muito importante. Mas a partir desse ano eles vão começar a puxar um pouquinho mais no pé sobre a documentação formal e os termos. Inclusive, teve mudanças no termos, eles tiraram alguns, se eu não me engano. Inclusive, esse do alcance foi retirado. Mas é importante ainda assim saber a diferença. Antes de mais nada, falecido alcance, que Deus o tenha. Vamos falar um pouquinho sobre a avaliação. Ela ocorre em diversos momentos deste campeonato, a começar pela submissão antes da competição. Os prêmios submissíveis, a gente já explicou. E isso é bem simples de entender. Tem coisa que a sua equipe vai enviar, os juízes vão ler antes da competição e já vão chegar na competição com um negócio meio pré-concebido. Vai ser o caso, por exemplo, para o Impact Award, para o Dean's List, que eles vão ler o texto do seu aluno indicado e vão chamar um aluno para entrevista lá na competição e vão questionar o aluno justamente quanto ao texto que ele enviou. Ou seja, começa antes da competição. Tem a avaliação durante toda a competição. Isso a gente quer dizer o seguinte: não só na avaliação de pitch, você também está sendo avaliado durante a competição inteira. Para alguns prêmios isso vale mais do que outros, mas este ponto aqui tem que ser ressaltado de todo jeito, porque, bicho, quando a gente fala que os juízes estão por todo lado, é porque eles estão por todos os lados. A nossa equipe, estudando esse tipo de premiação, já chegou a descobrir de voluntários meio de penetra, escondidos pela competição para captar insights sobre os times. Tem alguns prêmios que são oficialmente avaliados durante a competição toda, que é o caso do Gracious Professionalism, do Team Spirit Award, que você precisa ver bastante na arena, na arquibancada, não só no pitch. E tem alguns que vão ser secretamente avaliados no decorrer do torneio. Por isso, se a sua equipe está buscando um prêmio, tenha em mente, coordene seus alunos. Isso você já deve fazer de todo modo para seguir o que a First prega. Vocês precisam manter uma atitude consistente como equipe no decorrer de todo o torneio, não só dos apresentadores de pitch. E, de novo, se você quer ganhar um prêmio geral, isso vale em dobro. Se você quer ganhar um prêmio avaliado no pitch, isso vale também. Mantenha a atitude da equipe consistente durante todo o torneio, de um jeito positivo, por favor, porque os juízes estão de olho. E, pô, não fica bonito para uma equipe os juízes notarem você agindo de um modo diferente do que você está pregando para eles. Tem as apresentações pontuais no pitch. Aí o esquema é o seguinte, esse é um pouquinho mais complexo. No decorrer da competição, vão passar 4 duplinhas de juízes, a princípio. 2 focadas em máquina, criatividade e inovação, 2 focadas nos projetos sociais da equipe, os atributos de equipe. Geralmente são 2 de cada. Eu e a Maria já presenciamos algumas situações em que isto variou um pouco, e até hoje confesso que a gente tem um baita de um medo de quando os juízes demoram para aparecer, mas geralmente é isso. E eles vão anunciar de qual tipo eles são. Então, não precisa se apavorar de não reconhecer. Geralmente eles não vão falar, tipo, nós somos de máquina, criatividade e inovação, mas eles vão chegar falando, podemos dar uma olhada no robô? Ou, a gente pode conversar um pouquinho sobre a sua equipe? E essas são as dicas que você precisa para pegar se, tá, esse aqui é social. Não, esse aqui é técnico. E a dupla é de um mesmo tipo. A apresentação, a gente vai abordar sobre ela, mas geralmente vai durar em torno de uns 15 minutos. É importante que você cronometre, teremos um slide para isso.
E junto vai ter a famosa avaliação presencial em sala. Essa, no nosso caso, é só para o Impact Award da FRC, E pro jeans. para o Jeans List, bem lembrado, perdão. Que você vai enviar o prêmio antes da submissão e você vai ser avaliado lá. A submissão pura, você só tem mesmo de Wood Flowers e das animações, né, que são opcionais. Detalhe que o Wood Flowers não é avaliado nem aqui no Brasil, tá? É uma submissão que vai para uma comissão dos Estados Unidos. Até por isso você precisa avaliar junto 4 fotos do seu mentor para enviar para a comissão. Mas no geral é isso e assim discorrem as avaliações. Mas tem um bônus que a gente não botou aqui, porque isso a First não fala para vocês. Nós, como competidores, descobrimos esta brincadeirinha que passam 2 juízes no pitch de fato, 2 duplas, perdão, para cada categoria, social e técnico. E se você estiver muito ocupado e perder essas duas, eles vão voltar. Relaxa. Ai, meu Deus, o robô tá pegando fogo, não dá para falar agora. Tá tudo bem, você pode falar isso, o juiz vai anotar, tudo bem, estão ocupados, vamos voltar já. Mas, depois que passar 2 duplas de cada um, pode acontecer que os juízes fizeram uma deliberação preliminar e algum juiz está bastante curioso sobre o seu time. E ele pode passar no seu pitch com um papo torto de: ai, gente, isso aqui não é uma avaliação, a gente só quer conversar. Mentira deslavada. É uma avaliação. Esse juiz não foi designado para passar no seu pitch e ele está curioso sobre a sua equipe porque quer saber mais. Se isso acontecer, pelo amor de Deus, não perca este juiz, porque ele não vai voltar. Esses juízes não oficiais não vão passar no seu pitch depois. Eles vão ir ali para falar, se a sua equipe estiver ali, tá. Se não tá, azar, porque ele precisa ir para a deliberação final, onde os juízes vão defender quem deve ganhar cada prêmio. Esse é um bônus que a First não conta pra gente, mas às vezes os juízes têm essa curiosidade extra nos times. E esse juiz extra é importante que vocês peguem, porque ele pode ser o decisivo. Queres complementar algo nesse quesito, Mariazinha? Estás mutada. Só sobre esses juízes que passam oficialmente, é importante lembrar que provavelmente serão 2 duplas de cada, mas depende muito do evento também. Então, tem eventos que vai passar só uma dupla de cada, tem eventos que vai passar 2 duplas avaliando o robô e só uma dupla avaliando, ou um trio avaliando o social. Então, isso vai depender bastante. Inclusive, é uma ansiedadezinha que quem é apresentador de pitch sempre vai sofrer, porque a gente nunca sabe quando vai passar. Na verdade, dá para tentar perguntar ali. Às vezes eles falam, a organização, tipo, não, vai ser só 2, vai passar um amanhã ainda. Às vezes eles não falam também. Então, não precisa surtar também de, ai meu Deus, passou só um juiz, acabou, o juiz não gostou de mim. Às vezes era para passar só um mesmo. A gente é meio mãos atadas, assim. Quando ele vai passar, que horas ele vai passar, quem vai passar, quantos vai passar, não dá para ter certeza. A convenção é que normalmente o ideal seria 2 duplas de cada, mas é bem aberto isso. Tendo dito sobre a avaliação, a gente tem esse diagramazinho para as equipes que acabem passando pelo Mundial depois de apresentarem, parabéns às que forem o caso. Não precisamos detalhar muito isso daqui, é só para vocês saberem que tem isso de uma equipe só pode ganhar um prêmio, mas no Mundial são 8 divisões, então basicamente 8 regionais acontecendo ao mesmo tempo. Cada uma delas vai ter seu próprio prêmio. Então, se você passou para o Mundial, você está na Arquimedes, vai ter uma equipe que vai ganhar o Imagery na Arquimedes, uma que vai ganhar na Corrida, uma que vai ganhar na Dali, por aí vai. Mesma coisa com o Team Spirit, mesma coisa com o EI, mesma coisa com praticamente todos os prêmios. As únicas exceções são os Jeans List, o Wood Flowers e o Impact. Vai ter no Mundial 6 finalistas de Impact, e deles vai sair um vencedor, um Wood Flowers e 10 Jeans List. Essa patota aqui vai ser selecionada dentre todas as 8 divisões. Não vai ter seleção baseando uma em cada. Para os outros prêmios, vai ser o caso. Cada divisão vai ter o seu ganhador ali. E aí, por exemplo, eu ganhei o Team Spirit na regional.
E aí, por algum motivo, ali na soma de pontos, eu fui para o Mundial. Quer dizer que eu só concorro ao Team Spirit quando eu chegar no Mundial? Não, você pode chegar no Mundial e ganhar um Engineer Inspiration, por exemplo. Então, os únicos que você não vai concorrer são Impact, Wood e Jeans List, se você não foi premiado por aquele. Os prêmios de máquina e atributos de equipe, você concorre a todos, independente de qual você ganhou na regional até chegar no Mundial. Então, sobre a apresentação. Aqui também, na verdade, a maior parte das coisas sobre a área de prêmios, até sobre a First em si, não tem receita de bolo. Isso é muito importante de entender. Então, a gente vai chegar aqui. Eu e Nicolas temos a nossa experiência na 5800, que a gente aprendeu. E é importantíssimo, fundamental, que se você tem uma área de prêmios dentro da sua equipe, se você é responsável pelos seus prêmios, busque conhecimento, porque a área de prêmios ela é muito sobre quem está fazendo ali naquele momento e sobre como vai funcionar para sua equipe. Não vai ter receita de bolo. Então, aqui vão ter coisas que a gente convencionou dentro da 5800 e que podem ser mutáveis também, mas isso é com base em muitas conversas que a gente teve com outras equipes, leituras em sites como o Chief Delphi, inclusive, grande dica aqui para vocês, usem o Chief Delphi. Enfim, então, mas vamos lá. O que que a 5800 faz? Para apresentação, uma dica, e algo que a gente gosta muito de usar é o método STAR, que é situação, tarefa, ação e resultado. Ele é muito bom para estruturar respostas de perguntas. Então, você recebe uma pergunta, e aqui é basicamente o modelinho ideal para como você deve estruturar a sua resposta. Então, primeiro você coloca a situação, depois você coloca qual que é a tarefa que você teria que fazer, qual que é a ação que você teve e quais foram os resultados. Basicamente, a gente estrutura as nossas avaliações de pitch e também a parte de perguntas do Impact baseado no método STAR. Então, deixa eu pensar num exemplo aqui. Um workshop, um projeto sobre workshop de meninas. Então, situação, a nossa equipe estava com poucas meninas. A gente estava, sei lá, só tinha 2 meninas na nossa equipe e a gente queria que entrasse mais equipes. Tarefa. Começamos a pensar em projetos dentro do nosso campus que a gente podia chamar as meninas para fazer parte da equipe. Qual foi a ação? Fizemos uma série de workshops de tantos dias, com workshops de tais e tais áreas, com tantas meninas. Resultado, no último ano, no nosso último processo seletivo, entraram tantas meninas na nossa equipe. Claro que eu falei bem seco aqui, mas basicamente o método STAR a gente aprendeu com algumas equipes de competições que não são da First, mas que também tem avaliação, e é algo que funciona bem legal pra gente. Às vezes o método STAR não vai encaixar perfeitamente na sua ação. Às vezes você vai olhar para a ação e falar, não, sei lá, não tinha uma tarefa bem definida, a gente foi direto para ação. Tudo bem, mas no geral dá para estruturar legal na sua cabeça como você pode falar. E também não precisa chegar no juiz e falar, então, a situação era essa, aquela. A tarefa é essa, aquela. É para estruturar dentro da sua cabeça a sua fala, né? O que os juízes buscam? Coisas legais para você incrementar no meio da sua apresentação que vão agregar histórias pessoais. Então, sempre que a gente conta histórias pessoais para os juízes, a gente tem um retorno bem positivo. Tanto, sei lá, eu estava no meu projeto no hospital infantil e teve tal criancinha, a fulaninha de tal, que era muito especial, ela fez isso, aquilo, quanto histórias de você mesmo. Então, esse projeto da equipe, para mim, Maria Luísa, foi muito importante, porque teve tal e tal coisa. Então, dentro das nossas apresentações, a gente sempre busca incrementar essas coisas. E na 5800 é bem legal, porque muitos dos nossos membros foram alunos que a gente alcançou por meio dos nossos projetos sociais e que gostaram da equipe e entraram no IFSC e na equipe depois por conta disso. Então, muitos dos nossos projetos, por exemplo, esse pitch da off-season, a Helena, que era uma das apresentadoras, foi contado o projeto que ela mentorou como membro da 5800, mas também foi o projeto que ela conheceu a 5800 por quando ela estava estudando no fundamental. A 5800 foi aplicar aquele projeto, ela viu, gostou, entrou na 5800 e começou a aplicar aquele projeto. Ela falou isso, né? Falou todo o envolvimento dela e os juízes gostaram muito. Então, essas coisas enriquecem muito porque traz uma personalidade, traz uma coisa pessoal.
no geral, as equipes vão fazer coisas muito parecidas. Então, histórias pessoais são muito boas para você conseguir diferenciar o seu projeto, trazer uma emoção sobre a sua equipe e diferenciar ela das demais. Marcadores de tempo é muito importante. Você sempre situar o juiz no espaço-tempo. Então, quando que isso aconteceu? Como se é um projeto que é contínuo, quando que ele começou? Qual foi o marco? Escalar os números desse projeto. E a gente já entra em números também. Os números, é importante vocês terem uma calma, porque também não é legal uma apresentação que tu chega e só fica tacando o número em cima da cabeça dos juízes. Então, tem que ter esse equilíbrio de como que eu vou usar os números, porque são importantes, eles precisam ser ditos para validar o que tu está falando, mas também a sua apresentação não pode girar em cima de números, porque fica até meio chato. Então, e aí já entrando para o material visual, uma coisa legal de fazer é você ter em mãos materiais que mostrem os números de vocês de uma forma mais simples para o juiz ver, para o juiz conseguir anotar ali nas coisas dele, mas não ficar a apresentação toda. Foram 105 meninas que a gente pactou em 3 anos de projeto, com 125 aulas, não sei o quê. Não precisa disso. Tentem ver quais são os números mais relevantes e alinhados com o propósito, porque os números, pelo menos isso é uma coisa que aqui na 500 a gente preza muito, também vai de cada equipe, mas eles são importantes, mas o que é mais importante é o propósito por trás deles, né? Então, às vezes a gente não tem um super número, mas a gente tem uma história, um propósito muito forte em cima daquilo. E o nosso projeto não é um projeto que vai impactar 500 milhões de pessoas, mas se ele impacta uma pessoa muito bem, às vezes faz mais sentido. E é mais importante você apresentar esse propósito do que tá fazendo, inventando número ou querendo engrandecer coisas. Aí do material visual. Aqui vai muito da preferência do que vocês gostam de usar. Na 5800 a gente gosta muito de usar um tablet que tem um drive com fotos, documentos, vídeos, e a gente conhece muito bem aquele drive na hora de apresentar para os juízes. E isso nos ajuda muito, porque ali a gente coloca gráfico, a gente coloca vídeo de ação. E é muito legal ter essa troca com os juízes, porque também entra naquilo das histórias pessoais. Então, o juiz vê vocês ali aplicando aquela ação, dá para sentir mais, é um tato, sabe, do que tu tá falando. E a gente gosta muito do artifício do tablet porque tu consegue guiar a tua apresentação naquilo. Então, uma coisa que a gente já tentou usar, mas pra gente não funcionou tanto, era caderno, por exemplo. Então, tinha foto, aí tinha descrição dos projetos, mas acabava que ficava muito engessada a apresentação em cima daquilo, porque tá ali naquela ordem, ou para tu trocar a ordem tem que passar um monte de página na frente dos juízes. Então, para a gente fez mais sentido o tablet. Tem equipes também que gostam de utilizar banners no pitch e, como eu disse, os livros. Aqui vai muito de quem está apresentando, como que vocês querem apresentar, qual que é a vibe da apresentação que vocês querem passar. E aí é meio tentativa e erro, talvez, é treino, fazer esses materiais e ver o que funciona melhor. Mas aqui é a menção da 5800, o que a gente mais gosta de usar é o tabletzinho com todas as informações ali. Até porque o juiz, se toda a equipe for dar 500 livros de 500 páginas na mão do juiz, eles não vão conseguir ler tudo, né? Então, vocês até podem tentar fazer isso, deixar com o juiz um livrinho ou outro, mas saibam que a apresentação tem que ser mais marcante do que o livro. Não se sustentem, nós entregamos o nosso portfólio para o juiz, então tá tudo certo. Ele vai prestar mais atenção na apresentação do que em um livro, talvez ele nem vá conseguir dar atenção para o material que você entregar. Quer falar alguma coisa, Nicolas? Sim, perdão, acordei cedo. Dito isso, detalhe que nas demais categorias, a FLL e a FTC, os juízes nem são permitidos de levar coisas a mais que você entregar para eles. Ou seja, realmente nós não botaríamos a mão no fogo por confiar que o juiz da FRC vai ler o negócio que você o entregou. Nas outras categorias ele nem pode levar nada. Então, realmente não é uma boa depender disso. No mais, quanto à apresentação, a gente botou aquela imagem ali por um motivo. Mostrar é melhor do que falar.
O juiz vai ler coisa até a cabeça dele não aguentar mais. Vai ter palavra para tudo que é lado, vai ter que ler book, vai ter que ler, às vezes, essay. Se você tem a opção de pegar a coisa que você se refere e mostrar na frente dele, ou pegar uma foto ali, ao invés de ficar um tempão discorrendo sobre o seu ponto, especialmente se for um ponto mais emotivo, faça. Garantimos que vai entrar na cabeça do juiz com muito mais facilidade do que ficar tagarelando para ele por um tempão. O pessoal subestima o valor de imagens e vídeos e mídia. É um valor muito alto. Uhum. Tá, a palestra é chamada o Iceberg de Prêmios FRC por um motivo. A gente vai mergulhar um pouco fundo agora. Possivelmente as equipes mais novas não sabem disso daqui. A gente foi saber quando chegamos na sala de avaliação uma vez, o juiz foi pedir por essa coisa e ficou os três apresentadores com cara de paisagem. Mas sejam muito bem-vindos à documentação formal do First Impact Award, aquela risada da Maria de tristeza, só para vocês saberem. Pode abrir a belezinha para nós. Então vamos, a gente tem que acelerar um pouquinho. É verdade. Para quem não sabe, a Maria e eu marcamos essa coisa para o dia do vestibular de todas as escolas federais do estado e a gente esqueceu desse detalhe. Então, bem em breve nós estaremos em um ônibus. Mas relaxem, isso é detalhes. Seguinte, o Impact Award, e para as equipes mais novas ele não é muito claro, exige documentação formalmente. Você pode documentar suas coisas dentro da equipe de várias formas, formulário de registro da coisa, coisa escrita, por aí vai, fotos, enfim. Mas no Impact Award, isso aqui é um documento que você envia para os juízes. Ele não é obrigatório oficialmente, mas dificilmente uma equipe vai ganhar um Impact sem entregar isso aqui. É uma tabela que padroniza todas as ações sociais que a sua equipe menciona na submissão. Então, veja, ali tem qual que é o número da equipe, ou qual que foi o tipo de atividade, qual que foi a data, qual definição oficial descreve ela, aquelas que a gente passou, então, se você começou uma equipe, mentorou uma equipe, hosteou um evento, proveu recurso público, tudo que está naquele glossário, qual que é o tipo de documentação, se é uma carta, uma print, uma foto, alguma coisa assinada, e uma ID, uma numeração para essa documentação. Porque junto com essa tabela você vai anexar todas as documentações lá embaixo, numeradas, para os juízes olharem. Então, por exemplo, fomos no hospital infantil para ver workshop. Então, tipo de tarefa, workshop no hospital infantil. Data da atividade, novembro de 2023. Você vai achar a opção que melhor se encaixaria nisso daqui. Nessa, depende do que aconteceu no workshop. Se você, por exemplo, entregou alguma forma de material para ele, você pode botar que proveu o recurso. O que a gente tem? Uma foto. Então tá bom, vai ser foto no tipo de documentação. ID 001. Aí você vai colocar na foto numerada como 001 a foto que comprova isso daqui. E você vai fazer isso para todos os projetos que você submeter. É um trabalho bem longo, um pouco cansativo, para usar um dos termos mais leves, mas vocês precisam fazer isso. E é por esse tipo de coisa que vocês precisam de uma área de gente dedicada exclusivamente aos prêmios da competição, porque isso requer tempo. E, de novo, não é obrigatório, mas não oficialmente meio que é, porque a gente já chegou numa sala, apresentou o Impact, o juiz Não, bateu na agora nossa é. cara. Oi? Agora mudou e é obrigatório, né? Agora é oficialmente obrigatório? Ter que entregar Na nossa algum época não tipo de era. documentação. Eu nem tinha visto, perdão. Na nossa época meio que não era. Aí, ainda assim, os juízes pediam. Então a gente chegou numa sala, os juízes olharam na nossa cara e falaram: vocês trouxeram a documentação formal? Ficou eu, a Maria e a Helena Lolato se olhando com cara de paisagem sem entender o que eles estavam falando. A gente saiu, foi olhar as definições do Impact e pensou: Meu Deus do céu! Mas É. é errando que se aprende, né? E busquem, o título tá ali: First Impact Award Documentation Form. Catem isso daí, digitem isso no Google, abrem esse formulário e preencham ele na sua submissão, pelo amor de Deus. Você não vai submeter ele de fato com o resto, mas você preenche ele quando faz o Impact Award e vai entregá-lo na sala, quando você entrar para apresentar. Muita gente não sabe que isso existe.
Aqui, a gente tá meio apertadinho, mas acho que a gente pode passar rapidinho. Sim, é uma dica só de material visual. A gente aprendeu muito com a equipe 321. A Maria pode abrir bem rapidinho o site só para mostrar o que tem ali, a gente já vai seguir caminho. Ah, Mas Meu Deus, levantou a mão, eu acho. Eu acho que tu não quem? colocou o link aqui, não, Nicolas. Não coloquei? Não. Talvez a gente tenha esquecido de alterar o link no slide. Perdão, mas busquem FRC 321 no Google, vai ter o website deles e se esbaldem naquilo lá. É a ganhadora do Impact Mundial de 2023. A gente idolatra eles um pouquinho. Eles têm uns livros muito grandes, tipo cento e poucas páginas, com coisa que eles fazem pro Impact e pro social deles. Lulu, vi que levantaste a mão. Não, foi sem querer, mas eu já aproveito para avisar para vocês que o chat fica salvo e eu posso enviar as perguntas para vocês depois. E daí vocês podem focar e daí a gente só tira print, a gente não precisa responder as perguntas. Tá. A gente já tá acabando aqui também. Então, sobre treinos. Novamente, vou repetir o que eu disse. Não existe receita de bolo, isso vai muito do que quem está apresentando, como que prefere apresentar, como que prefere treinar, como que é o ritmo. Aqui é um apanhado, nem tudo isso a 5800 usa, por exemplo, mas é um apanhado de coisas que a gente já viu e que em algum momento já deram certo ou não para nós. Então, treinar em locais diferentes. Isso é mais sobre resistência e adaptabilidade dos seus apresentadores. Tu quer realmente ser muito à risca na tua apresentação. Então, por exemplo, inclusive eu acho que foi a 321 que deu essa dica pra gente. Que eles treinam em escola, eles treinam na rua, eles treinam perto de algum lugar com barulho, eles treinam no calor, no frio, com alguém fazendo piada, com alguém não prestando atenção neles, em vários locais ideais e não ideais, para realmente treinar o molejo do apresentador. Então, como que ele vai se sair quando tiver com muito barulho, como que ele vai colocar a voz dele para não ficar gritando na cara do juiz, mas também falando de uma forma que dê para entender. E todos esses coisas podem dar errado, entendeu? Então é treinar o teu apresentador para qualquer situação. Isso é, como eu disse, ir bem fundo no teu treino de pitch. Um que a gente sempre usa, então a gente nunca usou, por exemplo, esse do calor e do frio, mas um que a gente sempre usa é o do som alto, porque no pitch sempre, acho que eu nunca vi um pitch silencioso em nenhuma competição que eu fui. Então é muito importante que os teus alunos que estão no pitch saibam colocar a voz deles, sobrepor a voz deles sobre o barulho, conseguir se comunicar direito, independente se tem barulho ou não. Inclusive, para os treinos de pitch dos alunos da parte de engenharia, né, dos treinos de máquina, a gente ainda faz um pouco mais tenebroso, que é vindo gente gritando que o robô tá quebrado, para eles conseguirem, tipo, ah, ai, minha equipe tá surtando, o juiz tá na minha frente. Daí a gente faz esse treino para eles. Porque já aconteceu algumas vezes deles estarem ali no meio da apresentação, chegar o robô todo esbagaçado no nosso pitch, e aí eles começaram a surtar, assim, e o juiz ali, e eles não sabiam o que fazer com o juiz, então a gente começa essas situações que já aconteceram, a gente repete para falar, ó, vocês não podem fazer isso. Vocês têm que agir assim, assim, assado quando isso acontecer. Uma coisa que é muito legal, que a gente sempre faz, tanto em apresentação oral quanto nos materiais que a gente escreve, então no essay da equipe, no Wood, é pegar ouvintes diferentes, diferentes públicos para ler aquilo que tu produziu, para ouvir a tua apresentação. E é isso, vai para muitos lugares. Então, tu tem um professor de teatro, pega o professor de teatro e bota para olhar a tua apresentação oral, para ele dar algum feeling ali sobre como se comportar, ou até passar um exercício de colocação de voz, sei lá. Pega colegas de equipe, então mostra para tua equipe o que tu está apresentando. Principalmente nos prêmios sociais, eu acho que isso fica muito, deixa muito mais forte para o Impact, por exemplo, quando a gente apresenta para a equipe inteira, todo mundo vê o que tu está apresentando. Pô, o Impact é o prêmio que tu tá falando da tua equipe, entendeu? É o prêmio mais importante. É importante que todos eles saibam. Todos eles olhem e falam, pô, isso representa a gente. Porque, querendo ou não, são 3 pessoas que estão representando o teu time inteiro ali.
E essas 3 pessoas têm essa carga em cima. Então, elas terem esse apoio de todo mundo da equipe olhar e falar, não, tá muito legal, eu mudaria tal coisinha. É importante porque, né, às vezes tu não pega algum outro aluno da tua equipe que não estava diretamente na escrita, vai ter um feeling de falar uma coisa que tu não tinha pensado e que vai agregar muito. Então, isso é muito massa. Pegar parentes e pegar desconhecidos também. Então, uma pessoa que não sabe nada da First, como que ela vai olhar? Ela vai entender aquilo que tu está falando? Porque a gente nunca sabe, por mais que no Brasil os juízes tenham, sejam repetidos, assim, e eles, lógico, passam por uma preparo para ser juiz, a gente nunca sabe o quanto de envolvimento aquele juiz tem na First. Então, às vezes, ele é só um contratado de uma empresa, ele não conhece tanto da First, e outro juiz já foi juiz 500 mil vezes. Então, é legal tu ter uma apresentação que vá fazer sentido e ter coerência para qualquer público que vai te olhar. Isso também não só para juízes, né? Para qualquer pessoa que vá ouvir você falar sobre a sua equipe. Então, treinar os teus apresentadores com várias situações, vários ouvidos diferentes, para receber feedbacks de várias áreas. E treinar também tipos de pergunta. Então, um erro, por exemplo, que a gente cometia era treinar só as perguntas que a gente queria ouvir. E aí isso a gente começou a mudar. Então, a gente faz treinos com perguntas ideais. Então, sei lá, a gente quer ganhar o sustainability. A gente só vai perguntar coisas de sustentability, a gente vai fazer uma apresentação perfeita sobre sustentabilidade. Aí chega no pitch e o juiz começa a te perguntar coisas que não tem nada a ver com aquilo que você estava treinando. E aí, o que é que tu faz? Então, treinar perguntas ideais, perguntas não ideais. Então, por exemplo, já aconteceu da gente estar no pitch, a galera ali, os apresentadores super treinados para falar sobre qualquer pergunta que estava lá no manual de perguntas que o juiz fala. Chega o juiz e fala: o que vocês querem ser quando crescer? Aí ficou os 3, eram 3 apresentadores, ficaram os 3 se olhando assim: engenheiro mecânico. E aí acabou a apresentação do pitch, que eles não sabiam mais o que fazer depois daquilo. Então, é legal tu treinar para o teu aluno saber, tipo, tá, vou responder essa pergunta e já vou encaminhar para outra coisa que eu preciso falar. Ter um flow, saber conversar com o juiz. E aí, nisso também entra a interrupção, porque é uma coisa que tem juízes, eu não sei dizer se é uma coisa que eles fazem planejado, vou colocar pressão e fazer interrupções, ou às vezes eles realmente estão com o tempo muito apertado e começam a te pressionar muito para tu falar o que eles querem que tu fale. Só que isso acaba desestabilizando muito um aluno se ele não treinou para aquilo. A gente já viu isso acontecer. Ele está apresentando, o juiz vai lá, interrompe e faz uma pergunta no meio da explicação dele. Aí acontece de novo e o aluno começa a ficar nervoso, começa a se tremer inteiro ali. É muito importante treinar a interrupção, para saber me interrompeu, corto o que eu estava falando, se era muito importante, eu preciso voltar naquele assunto, eu preciso terminar o que eu estava falando. Como que eu vou voltar depois de uma interrupção? Como que eu vou responder o que ele perguntou me interrompendo e voltar para o que eu precisava falar para ele? Então, isso é muito importante. A gente treinou com os nossos alunos agora da off-season e ainda bem que a gente treinou, porque chegou lá e o juiz ficou interrompendo muito eles. E aí os nossos alunos até veio e falaram, gente, que bom que vocês treinaram interrompendo a gente, porque o juiz só nos interrompeu. Eu falei, ó, tá vendo? É show. Então, treinar abordagens diferentes. Então, uma coisa que a gente faz muito aqui é colocar os apresentadores, chega nós, mentores, e começamos. A gente combina uma personalidade que a gente vai ter como juiz, chega lá, começa a fazer pergunta para eles nessa personalidade. Então, um juiz muito bravo, ou uma juíza muito filosófica, e aí eles precisam se adequar a isso. É legal, é até divertido de fazer. E prepara legal, assim, para isso. O que, no geral, o que eu acho de treino, assim, que eu acho mais legal, pelo que eu já conversei com outras equipes também, é que nem sempre a equipe vai chegar lá e é muito ruim você chegar lá com um discursinho pronto. Você pode saber o que você tem para falar. Pô, é a tua equipe. Tu sabe o que você tem para falar. Tu estava nos projetos, idealmente, né? Tu participou daquilo, tu construiu aquilo junto. Então não tem muito erro, tu não vai ficar perdido. É muito mais meu Deus, muito mais legal você saber controlar o teu nervosismo, controlar situações que não são perfeitas do que de fato controlar o teu discurso. Porque saber o que falar, se tu é da tua equipe, tu vai saber. Eu não
Tu consegue ler ali o que mandaram no chat, Nicolas? A Amanda deu um exemplo da Under Control perguntando para eles qual era a sobremesa favorita deles durante uma apresentação. E vocês acham que a gente faz de palhaçada? Mas a gente conversou, por exemplo, com a Project Bucephalus, que foi a ganhadora do Impact no Mundial esse ano, e os caras uma vez receberam uma pergunta de como você explicaria a First para um marciano? Bicho, tu treinou meses para se apresentar. Tu chega uma dessa, pô, acabou com o roteiro do time. É, Pior. alguns detalhes interessantes. Ah, eu tenho uma analogia um pouco esquisita para isso, mas que eu gosto muito de usá-la. Pensa os atores de Hollywood. Se você for ver os atores de Hollywood, todos eles praticamente estão envolvidos em 1,5 milhão de polêmicas, controversas e situações pesadas por trás das câmeras que eu não irei estar aqui. Aí, tipo, tá um caos o dia dos sujeitos. Chega na frente da câmera, acabou. É todo mundo maquiado, chique, preparado, com oratória polida, todo mundo bonito, galante. Isso são os apresentadores. É isso que a gente precisa ser, tá? Nós somos atores de Hollywood. O mundo pode estar desabando lá atrás. Os apresentadores têm que estar treinados para graciosamente terem um sorriso natural, não forçado no rosto e explicar com fluidez, com paixão sobre aquilo que está acontecendo. Não importa se está 35 graus e você está derretendo, se o robô está pegando fogo logo atrás de você, ou se você caiu da escada. Não, brincadeira, vai para a enfermaria. Mas ou se você ouviu uma coisa muito desagradável de manhã. Isso não pode chegar no juiz. A gente precisa ser as pessoas que conseguem resistir a todo esse tipo de distração externa e focar só no juiz. Somos os atores de Hollywood. Aí um exemplo legal de como você pode preparar seus apresentadores, até para os mentores que estão aí de plantão. Eu e a Maria, enquanto organizávamos os treinamentos durante a Build Season, notamos que alguns dos nossos apresentadores possuíam uma sensibilidade auditiva para barulhos mais altos. Coisa que na competição está cheio. É uma competição de robótica. O que a gente fez? Pegamos dois celulares, ligamos no YouTube barulhos de indústria, serraria, martelada, máquina rodando, botamos o volume no máximo e fizemos dois apresentar pra gente com um volume de barulho industrial aqui, ó. No máximo. Chegou na competição e eles falaram: tá, a gente não tá se incomodando tanto com os barulhos aqui, isso fez diferença. Esse é o tipo de coisa. Outro saiu no documentário. Ó, estão vendo nosso documentário. Fico até feliz. Outra diquinha legal, um pouco polêmica, mas é uma dica básica de oratória. Então, assim, vale fazer. Estudem os juízes, porque aqui no Brasil os juízes são, no geral, repetidos. Eu sei que parece um pouco estranho falar isso, mas estudar para quem você vai falar é uma dica de oratória no geral. Os juízes geralmente no Brasil se repetem. Então, eu e a Maria, a gente tem algumas noções de quem são os juízes, onde que eles trabalham, que tipo de Tudo isso coisa. com base no que a gente pesquisou na internet, tá, gente? Sim, tá? Ninguém recorreu a Não tem nada que não informações seja público, tá? privilegiadas. Só para deixar, ninguém recorreu a nada que não seja público, só para deixar claro. Mas a gente sabe tipo, quem são os juízes, onde que eles trabalham. Alguns a gente sabe quais as opiniões deles em alguns tipos de assunto. E são coisas que vão fazer diferença. Cara, a 321 eles ganharam uma vez falando sobre como eles trabalham com taxação e impostos na equipe dele. Tinha uma juíza que trabalhava na Receita Federal. Quando a gente ganhou o Judges Award no Alabama, a gente utiliza Power BI para fazer processamento de dados. A juíza trabalhava em uma aba ali da Microsoft que ela usava Power BI também. Então, nosso apresentador começou a explicar e ela fez conexão na hora. Esse tipo de coisa, conheça seu juiz. Nem sempre é possível, mas às vezes é. Por favor, se mantenha dentro dos limites legais para isso, mas a gente promete que sim, traz benefícios para o seu treinamento. Então, no geral, tanto para as apresentações de pitch, quanto, principalmente, eu acho, no Jeans List, que os alunos ficam mais nervosos. Para mim, é o que a gente sempre colocou de dica e meio que fundamental na 5800, é não enfiar um discurso pronto na cabeça da pessoa, porque no Jeans, a apresentação é sobre você. Você vai estar lá na sala falando sobre a sua vida, sobre a sua história. Não tem ninguém que saiba falar melhor sobre aquilo do que você. A mesma coisa no pitch. Não tem ninguém que saiba falar melhor sobre os projetos da tua equipe quanto vocês que são da equipe de vocês. Então, não tem por que decorar um discurso. Isso só vai
Claro que, nossa, não, pra mim, eu não consigo pensar se eu não tiver um discurso na minha cabeça. Ok. Mas, no geral, isso mais atrapalha do que ajuda, porque se vem uma pergunta que tu não estava esperando, se o juiz te encaminha para um caminho que não tem nada a ver com o que tu treinou, vai quebrar completamente a lógica do que tu tinha armado na cabeça. Tu não vai conseguir voltar para aquele roteirinho pronto. Então, é muito mais válido tu treinar várias coisas, ter várias formas de contar aquilo e saber contar aquilo de todas as maneiras, do que ter, não, vou começar falando minha apresentação com esse projeto, depois eu vou encaminhar para esse projeto de tal maneira, vou puxar esse dado que já vai conectar com o outro, não vai dar certo isso. Tipo, tem que ser muito sortudo para isso dar certo. Quero agradecer de coração a todos que vieram nos acompanhar aqui hoje. A gente tem um carinho muito, muito, muito grande pelos prêmios da FRC e, honestamente, é a nossa parte favorita da competição, a premiação. É um iceberg bem fundo, mas é muito divertido de estudar, é muito divertido de treinar. E a gente quer despertar esse interesse porque desde que a gente começou, os resultados na 5800 só foram crescendo.